Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre prevenção e combate a incêndios. Um pouco mais voltado aí para a questão de extintores, classes de incêndio, tá? Entre outras informações referentes aí à questão de princípio de incêndio em locais, quais são os tipos de materiais, quais extintores eu devo utilizar e métodos de combate a incêndio, ok? Se você já gostou aí do tema desse vídeo, peço para aquecer o seu like aí no vídeo, peço que também se inscreva no canal, assista os vídeos que vai ser lançado e os vídeos que já contenham aí no canal e dê uma força aí pra gente, tudo bem? Pra gente iniciar o vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco o quê? Primeiro, algumas questões de recomendações para se evitar, né, que haja um princípio de incêndio nos locais aí. Quais seriam elas, né? A armazenagem adequada de materiais combustíveis inflamáveis, né? Então deixem locais propícios a guardar, né, materiais que são combustíveis inflamáveis. Você vê que não vai estar perto de uma fonte de calor, você vai ver que não vai ter nenhum tipo de risco de repente uma pessoa estar fazendo um trabalho a quente no local, né? E de repente uma chama, uma centelha sair daquele aparelho e causar um princípio de incêndio. Cuidados com instalações elétricas também, né? Sempre verificar a questão de manutenções periódicas, ver se ela está em bom estado, ver se locais às vezes estão isolados, se estão adequados toda a sua parte de instalação. A questão de para-raios também, então é muito importante, de você que trabalha aí numa empresa, um prédio comercial, né, até residencial mesmo, verificar a questão da instalação de para-raios aí, que é muito importante para que não ocorra, né, nenhum tipo de incêndio aí por conta aí de algo, de uma causa natural, né? Manter a ordem e a limpeza do local também é essencial para que não ocorra, no caso tenha um princípio de incêndio, ocorra, né, a evacuação de uma forma mais adequada e também para que não tenha uma grande quantidade de material combustível ali para ocorrer a queima, né? Então, quando eu falo de material combustível, pode ser aí, uma cadeira, uma mesa, um colchão, tá? Entre vários outros itens que a gente pode ter tanto numa residência quanto num local de trabalho, tá? Cuidado com fumantes também é super importante, então é importante você ter um local isolado, né, que esse fumante possa praticar esse hábito, né, ter aqueles papabitucas também no local, porque senão a pessoa acaba jogando aí uma bituca de cigarro num local que não é muito adequado, pode de repente propiciar no princípio de incêndio. E também a questão de riscos e faíscas, né, de fagulhas aí também no local de trabalho. Então, quando for fazer algum tipo de trabalho a quente, né, que eu falei um pouco mais acima, ter esse cuidado de deixar os materiais protegidos ou isolados, distantes, né, de onde vai acontecer esse tipo de atividade, ok? Dando prosseguimento, temos que falar aí como que se compõe o fogo, né, como é que ele se forma. Então, basicamente, o fogo ele se comporta aí, né, ele se compõe de 4 itens, né, que a gente fala que é o tetraedro do fogo. Então a gente tem um combustível. O que seria o combustível? Aquele material que vai queimar. Então pode sair um colchão, papel, borracha, um líquido inflamável, né, como a gasolina, thinner, álcool, alguma coisa que vai ter essa queima aí, tá? Temos que ter alguma fonte de calor, né? Então se a gente tem alguma fonte de calor aí, uma boca de fogão, um cinzeiro ou algo que aqueça aí, né, vai ser essa fonte automaticamente. Temos o comburente. O comburente seria nada mais nada menos aí do que o nosso oxigênio, né, que a gente respira aí do nosso dia a dia. E quando temos esses 3 elementos aí e propiciamos a queima, depois continuamos com a questão da reação em cadeia, tá? Em que mantém toda essa chama, esse calor aí atuante, ok? E quando falamos em propagação do calor? Basicamente a gente divide de 3 formas, tá? Pode haver a condução, a convecção e a irradiação. O que seria cada uma delas aí? A condução é quando tem a transferência de calor através de um corpo sólido, molécula a molécula. Ou seja, a gente pega aqui o exemplo aqui da imagem, que é uma panela de ferro, né? Então quando você coloca ali na boca do fogão, ele tem um aquecimento aonde? Primeiro ali naquela parte central da panela, né? Após isso aquecer a parte central, ele vai para as periferias da panela e ele pode ir se estendendo
no cabo daquela mesma panela. Vamos supor que é uma panela que tinha um cabo de ferro, né? Então, ela vai primeiro na parte que é aquecida, depois aquece as moléculas, vai indo para as extremidades, né? E vai chegando no cabo até aquecer ali toda aquela superfície, ok? Quando falamos de convecção, tá? Pegando aí o mesmo exemplo ali da panela, né? É quando tem uma transferência de calor pelo movimento ascendente de massas, tá? Então pode ser que também tenha aí uma questão de gases ou líquidos. No exemplo ali da nossa imagem, temos uma panela em que tem a água, em que ela foi aquecida na parte de baixo e a água ainda fria, né, na parte superior. Então tem um líquido com menor densidade e um de maior densidade. E depois que ele é aquecido e tem essa diferença, né, vai haver uma troca. Então esse líquido aquecido ele vai subir e o líquido ali frio ele vai acabar descendo, né? E como no exemplo ali também ao lado, né, do nosso edifício, você vê que tem um princípio de incêndio na parte inferior. Não há uma compartimentação horizontal, né, entre os andares ali, e vai subindo a fumaça quente aquecida e sobe para um andar, aí não tem a compartimentação, vai por outro e vai para o último andar. Nesse último andar tem uma compartimentação, ali ele é aquecido, né, e vê que propicia um novo princípio de incêndio lá naquele local, ok? E aí, para finalizarmos, temos a questão da irradiação, tá? A irradiação é a transferência de calor por ondas de energia. Então, seria a mesma questão do que? Eu tenho uma fonte de calor, né, uma boca ali de fogão, eu tenho uma chama acesa, eu não preciso encostar, né, naquela chama para saber que está quente aqui o local. Eu simplesmente já está próximo, né? Eu já consigo sentir que está quente, né? Eu consigo sentir a onda de calor chegando até mim. Então, essa daí seria a questão da irradiação, ok? E quais seriam os métodos de extinção da questão do princípio de incêndio, do fogo, tá? Uma das formas aí que é feita é a questão da retirada do material. Então, o que a gente pode fazer? Vamos supor que estamos aí, de repente, em uma sala e tem várias cadeiras no local e uma mesa. Essa mesa, ela está começando a pegar fogo ali, e se eu não retirar as cadeiras do local, logo logo vai ter, né, o aquecimento daquele ambiente ali, e uma cadeira que está muito próxima àquela mesa também vai começar a pegar fogo por conta do calor, né, da proximidade que tem, e depois uma cadeira vai passar para outra e para outra para outra. Para que isso não ocorra, o que a gente faz? A gente retira o material que ainda não foi afetado, né? E assim ele vai queimar somente aquela mesa, né? Não vai se propagar em outros materiais que estão naquele ambiente ou em seu entorno, ok? Temos aí o método de resfriamento, né? Então é um dos métodos mais comuns também que a gente vê aí, que é propiciado através do uso de extintores de água ou através de sprinkler, de hidrantes, né? E serve realmente para resfriar aquele material e fazer o combate àquele incêndio. Temos o item aí de abafamento também, do princípio de incêndio, do fogo. Então, o que a gente pode fazer para abafar aquele material, aquele fogo, né? A gente pode, por exemplo, aí, quando uma panela está em chama, né? Pode simplesmente pegar uma tampa, né? E colocar sobre a superfície daquela panela. Feito isso, aquela chama vai acabar se extinguindo, né? Aquele fogo na panela acaba se extinguindo ali. Então, eu consigo criar um abafamento, né, naquele local, porque aí vai haver a diminuição do oxigênio, né, naquele ambiente. Não tendo oxigênio ou estando muito abaixo, eu consigo, né, diminuir o fogo ali e até extinguir ele. Okay? E aí, quando eu falo sobre extintores de incêndio, tá? Então, eu tenho alguns tipos de extintores para alguns tipos de materiais, né? E as suas classes. Então, quando eu falo aí de classe A, eu estou falando de materiais sólidos. Classe B, eu falo de líquidos e gases inflamáveis. Classe C, equipamentos elétricos energizados. Classe D, metais pirofóricos. E classe K, óleos e gorduras. E aí eu vou estar falando um pouco aí de cada extintor, cada classe aqui à frente, ok? O extintor de água, tá? Então, o extintor de água ele causa o resfriamento do material, né, em que ele é inserido. Ele é utilizado em materiais sólidos,
como papel, madeira, plástico, né, tecidos aí. No dia a dia tem bastante desses materiais aí, tanto na nossa casa quanto no nosso local de trabalho. Então, ele promove aí o resfriamento, o abafamento do material quando é utilizado. Ele primeiro resfria a superfície e depois a parte mais baixa desse material, que a gente fala que resfria a superfície e em profundidade, né? Esses materiais sólidos, ele tem uma característica, que é o quê? Eles têm a queima, e quando finaliza a queima desse material, ele sempre deixa aí vestígios, né? Aquelas cinzas. Você pode ver quando você queima aí uma madeira, um papel, né? Sempre deixa aí um carvãozinho, algum tipo de vestígio ao final, ok? Então, classe A, o extintor de água, ok? Quando falamos aí na classe B, né? O extintor classe BC também, que é muito comum a gente estar falando, e a gente fala aí de líquidos e gases, né? Inflamáveis, em questão da classe B. Quando a gente fala de classe C, é materiais elétricos energizados. A classe C, quando a gente fala aí desses líquidos ou gases inflamáveis, a gente pode falar aí da gasolina, do etanol, do thinner, né? Entre outros líquidos ou até mesmo gases que podem pegar fogo. Então você pode utilizar o extintor de pó químico seco, né? Também conhecido como PQS, para fazer aí o combate a esse princípio de incêndio, tá? Então ele também é bem efetivo para esse tipo de material. Então você vai jogar ali sobre o princípio de incêndio e ele vai cobrir, né, aquele líquido de repente que está aqui naquela área espalhada e vai causar aí de repente o extinguir aquela chama, tá? Ele também pode ser utilizado em equipamentos elétricos energizados, tá? Mas a gente recomenda, quando é um material elétrico energizado, utilizar o extintor de classe C, tá? Que a gente vai ver um pouco mais à frente aí, que seria o dióxido de carbono, tá? Então ele, por ser um gás, né, ele é um pouco mais adequado porque ele não acaba danificando o equipamento como o pó químico, porque o pó químico, por conta aí do bicarbonato de sódio, né, ele acaba aí trazendo alguns problemas no equipamento elétrico. Então a gente sempre orienta, se tiver à mão aí um de classe C, ele é melhor, ok? E aí, como a gente já está falando dele, né, do dióxido de carbono aí, ele é utilizado em equipamentos elétricos energizados. Ou seja, se eu tenho um computador, um ar-condicionado, uma tomada, né, outros equipamentos que são elétricos energizados aí, a gente recomenda que o mais adequado seria esse tipo de extintor aí, porque ele não vai deixar, né, vestígios como o pó químico seco, né, ele é apenas um gás, né, e vai ajudar a fazer aí extinguir aquele princípio de incêndio no local, ok? Ele também pode ser utilizado, né, na classe D, que seria de óleos, né, e gorduras. Porém, também tem um extintor que ele é mais propício para isso, mas ele também pode ser utilizado nessa questão, tá? Quando falamos aí referente à espuma mecânica também, ele é um artifício que a gente pode utilizar, esse extintor, para causar aí o abafamento e resfriamento, já que se trata de uma espuma, tá, que contém água. Então ele pode ser utilizado tanto em materiais aí sólidos, né, que nem foi o material, o papel, o plástico, a borracha, né, quanto também em líquidos inflamáveis. Então ele vai com essa espuma aí cobrir aquele material e fazer o resfriamento. Então ele vai abafar e resfriar, ok? Quando falamos aí também da classe D, né, que é de metais pirofóricos, é muito utilizado aí o extintor de cloreto de sódio, tá? Então, normalmente quando a gente fala um pouco mais aí da indústria que utiliza alguns tipos de metais, né, como o alumínio aí, ele pode ser utilizado nesse dia a dia. Ou então, um elemento muito comum do dia a dia que a gente vê são a roda de veículos, né? Ela tem alguns metais pirofóricos aí, que o mais adequado é ser utilizado esse extintor aí de classe D, ok? E entre um dos últimos aí, a gente vai falar do extintor alcalino, né? Que é utilizado aí em cozinhas, tanto residenciais, industriais, né? Ele é o mais adequado aí para ser utilizado quando se fala aí em princípio de incêndio, em óleos e gorduras, tá? Então, quando eu tenho
algum tipo de princípio de incêndio nesse local, eu tenho esse extintor alcalino que vai fazer o combate a esse princípio de incêndio, tá? Então ele vai aí nos ajudar a combater essa evolução, né, do incêndio no local, assim, e nos assegurar que não ocorra, né, um risco maior aí, que não se propague mais chamas e mais calor pelo ambiente, certo? E finalizamos, a gente vai falar aí do extintor ABC, tá? Que é o extintor que você pode utilizar tanto em materiais sólidos, então em papel, madeiras, plásticos, né? Líquidos e gases inflamáveis e materiais elétricos energizados. Esse extintor normalmente, né, foi muito utilizado nos veículos, né? Então você vê que aquele extintorzinho pequenininho que ficava no seu carro, ele era um extintor ABC, né? Hoje em dia já não tem mais, né, aquela obrigatoriedade que existia antes de ter aquele extintor, né? Mas esse era o conhecido ABC, ele tem tamanhos maiores, né? Em que você pode estar colocando aí numa área residencial, numa área comercial, na indústria, né? Entre outros segmentos, pode estar utilizando no dia a dia. Muito das vezes é até mais adequado você utilizar ele do que os outros extintores ABC. Por quê? Porque tem um local que a pessoa não tem um grau de instrução adequado muito alto para saber qual que é o extintor, ou então na hora de utilizar, por exemplo, estou num condomínio. A pessoa às vezes não para pensar qual é o extintor que está na frente. Ela pega o primeiro que está na frente e faz o uso. Porém, às vezes eu tenho um extintor de água na frente da minha residência e está pegando fogo num quadro elétrico. E o que vai acontecer? Vai acabar dando ali um curto-circuito, tá? Vai acabar até às vezes piorando um pouco aí essa questão. Eu posso sofrer também uma descarga elétrica, jogando água no equipamento elétrico, tá? Então são coisas que às vezes na hora de planejar qual extintor colocar, às vezes vale a pena gastar um pouquinho mais, colocar um extintor que vai contemplar todas as classes, todo tipo de material, para não ocorrer nenhum tipo de erro, nem uma consequência posterior, ok? E aqui são apenas algumas orientações básicas aí, né, de como utilizar e manusear aí o extintor, né? Então, primeiro de tudo, retira o extintor do suporte, né, onde você for utilizar. Quando você pegar aí, vocês vão ver que vai ter uma trava. Então, você retira essa trava aí, pode fazer um giro, né, no sentido horário aí, que é para romper essa trava através de um gatilho. Feito isso aí, você vai retirar esse gatilho e aí vai estar desbloqueado. Você pode chegar próximo, né, não tão próximo, mas próximo aonde está o princípio de incêndio, acionar, mirar, né, a mangueira em direção à base do fogo e acionar o seu extintor apertando ele, ok? E aí você vai fazer o movimento, tá? Pode ser para o lado, para o outro, né? Ou movimentos circulares aí para tentar fazer aí o combate ao princípio de incêndio. Então, dependendo aí do tamanho, né, de como que tá os materiais que estão pegando fogo, você vai na base do fogo e faz esse combate, ok? Pessoal, espero que tenham gostado aí da aula de hoje. Espero que possa ter contribuído um pouco aí com o dia a dia de vocês, passar um pouco de orientação. Peço que se gostaram do vídeo, deixem seu like aí que vai estar ajudando muito. Se inscrevam no canal, vejam aí os nossos vídeos aí e pode deixar aí sugestões nos comentários que eu vou estar vendo e tentar providenciar próximos vídeos de acordo com o que vocês estão falando, ok? O meu muito obrigado a todos e até a próxima.